Oi, gente. Faz bastante tempo que eu não posto nada aqui. Mas me aconteceu uma coisa ontem que eu pensei bem e falei, vou postar. Eu vou falar um pouquinho pessoal. Eu nem queria mais falar sobre questão de viuvez e os trabalhos e as coisas que a gente passa. Mas eu acho que é um desabafo, mas também pode ajudar alguém que esteja passando a mesma coisa que eu, né? Quem sabe? Deixa eu só pôr aqui pra trás. Tá ruim. Pra quem tá chegando agora, eu sou viúva, já vamos pra 4 anos. E eu tenho 4 filhos, mas eu vivo somente com um filho que tem uma condição de deficiente intelectual limítrofe, né? Que seria uma deficiência intelectual dentro da base, leve, vamos falar assim. De 16 anos, fará 16 anos. Tá naquela fase da adolescência que me tá dando muito trabalho. E ontem ele teve uma atitude contra ele mesmo que me fez pensar em gravar esse vídeo. Ontem ele questionando e achando ruim por causa do cabelo dele, ele tacou shampoo e, sei lá, ele tenta de todas as maneiras ser igual ao pai dele. Ele tenta de todas as maneiras. Eu acho que ele sente necessidade de ter o cabelo enrolado do pai, ele sente necessidade de ser igual ao pai dele. É impressionante. E o cabelo dele não tava enrolado, e ele tá com muito shampoo e não encharcou aquele shampoo. E eu falei pra ele, vai ficar, vai dar caspa, você não pode ficar com isso. E ele se revoltou, entrou no banheiro, encharcou o cabelo, mas depois ele ficou tão revoltado que ele pegou a máquina de cortar cabelo e cortou, raspou a cabeça dele. E aquilo pra mim foi o fim do mundo, porque ele não tava sendo contra mim, contra meu namorado, né? E tava sendo contra ele. Uma atitude que eu fiquei até madrugada acordada, eu estou de férias, pensando que falta faz um pai. Eu e meu falecido marido estávamos num processo de separação. Antes dele vir a óbito, a gente estava já, eu já estava determinada, juntando um dinheiro para sair da minha casa. E eu preferia 1000 vezes ter juntado esse dinheiro e ter saído antes e ele estar vivo para quando acontecesse esse tipo de situação, eu encaminhasse o meu filho para ele. A responsabilidade de cuidar do meu filho sozinha, ele com essa condição, fora a situação dele de puberdade, de dor, de sofrimento, que eu não entendo ainda porque ele não melhora isso, e ele não quer ser ajudado, ele não quer procurar um psicólogo. Eu já tentei por várias vezes, ele toma medicamento, mas mesmo assim acontecem certas coisas, isso acaba comigo, porque ele tá fazendo contra ele e eu não sei o que fazer. Se meu falecido marido estivesse aqui, eu vai pro seu pai, conversa com ele, você é o exemplo. E eu não sei o que fazer. Eu não sei. Ele herdou do pai tudo de violência que foi ministrado dentro da nossa casa. Ele é um menino revoltado com as vezes comigo, com o mundo, com as pessoas. Não vê valor de eu trabalhar em 2 trabalhos, emprego, pra tentar manter essa casa. Ele não enxerga esses valores, ele não enxerga o meu sacrifício. Ele cobra muito de mim, o que ele quer. E eu tô fragilizada por tudo isso. Eu tô muito triste, porque foi um ato de perda, vamos falar de consciência dele mesmo, contra ele mesmo. E eu fico com muito medo
Já vou falar com o médico dele, ele toma um medicamento, mas eu vou conversar com o médico dele para ver se foi uma atitude imatura, se foi uma atitude que eu preciso me preocupar, entendeu? Porque eu fiquei transtornada. Ele tem hiperfoco, questão de exército, marinha, porque o pai falava que era um sonho dele ir pro exército, ir pra marinha, e o pai nunca conseguiu isso. E esse menino absorveu esse sonho do pai, e ele quer porque ele quer, e nós sabemos, pelas condições, eu não tô desmerecendo meu filho, mas que as coisas não vão ser assim tão fáceis. Mas se ele busca isso, e tá se machucando muito com isso. E eu sei que muitas mulheres aqui estão passando a maternidade sozinha, com os filhos ainda às vezes pequenos, ou com filhos igual eu, com essa idade. E eu sei o desafio que essas mulheres estão passando. Desafios que a viúva passa, financeiro, emocional, de julgamento, né? Porque a viúva, ela tem que ser julgada de qualquer maneira. E não tem um para ajudar. Eu não tenho uma ajuda. Eu fico sozinha em meio a tudo isso. E a única coisa que me dá é tristeza. E não é pouca, é muita tristeza. Me dói, me corrói. Às vezes as pessoas falam, nossa, ela se recuperou, ela emagreceu, ela tá bonita, ela tá isso, tá aquilo. Ah, a vida dela é um mar de rosas, nossa, ela parece ser bem financeiramente, ela parece ser isso, ela parece tal. Nossa, o marido dela deixou ela bem. Sinto informar que não. E eu sinto informar que todas as viúvas do Covid ficaram muito ruins financeiramente. Que todas as viúvas do Covid ficaram ruins financeiramente, emocionalmente e tudo mais. Porque qualquer tosse, qualquer gripe que tá no seu filho, você já pensa que vai acontecer alguma coisa com ele. Se você fica doente, você pensa que vai morrer. Aí você passa por essa fase aí de puberdade, de adolescência, de revolta, disso, aquilo, outro, e você pira. Porque o seu controle emocional não é mais o mesmo. A vida da viúva não é fácil. Não romantize. Ah, mas eu conheço viúvas que viajam, que passam bem, que estão muito felizes. Sim, graças a Deus, tem gente que ficou bem. Mas eu, e como, vamos falar, 80% das viúvas do Covid, não ficamos bem. Muitas tiveram de trabalhar porque eram somente donas de casa, muitas não têm pensão, muitas estão vivendo a tormenta da criação dos filhos, muitas estão sozinhas para tudo. Eu ainda, graças a Deus, tenho uma profissão, mas tem hora que dá vontade de sumir, desaparecer, porque por mais que a gente faça, trabalhe, tente prover o que era de responsabilidade do marido, você se sentir suficiente, incapaz, porque a voz ativa do homem nunca mais eu vou ter. A voz ativa do pai acabou. Eu daria tudo pra tê-lo aqui como pai. Não como marido, mas como pai. Pra me ajudar nessa batalha de criar o filho. Porque as minhas forças, às vezes, ela vai embora. E eu me revolto, às vezes, por causa disso. E por causa dele ter ensinado meu filho a ser uma pessoa violenta. Ensinado ele a não ter muita compaixão
E hoje eu tô com uma dificuldade muito grande em tirar toda essa mágoa, essa raiva, esse ódio do meu filho dentro dele. E isso tá afastando pessoas, isso tá afastando todo mundo. E tá me afastando, e tá me matando por dentro. Essa é a realidade da viúva que hoje é mãe solo, de meninos maiores, com muita dificuldade e com uma condição como autismo, deficiência intelectual, TDAH, TOD, esquizofrenia, tantas outras. Essa é a minha condição hoje. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Mas eu queria muito uma ajuda da família do meu falecido, que não tá nem aí. Eu sei dos meus filhos que são casados. E eu não tenho. A carga é só da mãe. É o filho da fulana, como disse. Então, pessoas que têm mania de romantizar quando a pessoa fica viúva. Que ela fica bem, que ela fica tal. Não fica não. Não fica não. Não romantize o que vocês não sabem. Não julguem o que vocês não sabem. Eu sofro todos os dias. E sofro em ver o meu filho ainda desse jeito. Daria tudo para que isso mudasse. Tudo. É isso. Desculpa, gente. Mas eu precisava falar. Fique com Deus.